Olá, sejam todas muito bem-vindas em mais um Inspire, um programa para você, mulher. Sim, nós estamos aqui toda quinta-feira para inspirar você com diversos temas. Tem sido programas muito ricos, realmente inspiradores. E nós agradecemos você aí de casa pela audiência, agradecemos você que está conectado pela Rede Super também. Muito obrigada por nos deixar entrar na sua casa. E hoje o nosso tema é Mulheres em Missão. Missão mesmo, gente. Vamos explicar para vocês sobre o que nós vamos falar. Sim, sobre mulheres missionárias. Olha que maravilhoso. Nós queremos falar sobre esse assunto hoje. Sei que muitas mulheres têm isso no seu coração, esse chamado, e muitas vezes não sabe como começar, por onde começar, o que fazer. E nós estamos aqui nessa semana para inspirar você com isso. Para isso, eu trouxe aqui convidadas maravilhosas que são missionárias mesmo do Senhor. E nós queremos conversar com vocês. Eu vou apresentar cada uma delas, vou dar o nome delas para vocês. E no decorrer do programa elas vão se apresentar, vão falar para vocês um pouquinho da experiência delas e poder de alguma forma te ajudar. Eu quero começar com a nossa pastora Sara, ela que é pastora aqui do nosso We Care. Oi, Sara, muito obrigada, pastora querida, por ter aceitado o nosso convite. Eu quero que você dê um oi, se apresenta, conta pra gente um pouquinho daquilo que você faz para a mulherada em casa conhecer você. Obrigada, querida, um prazer estar aqui com vocês. E a paixão do meu coração é missões. Desde pequena eu acho que a minha família, cada um nasceu em um país diferente. Meu pai nasceu na Terceira, que é uma ilha de Portugal. Eu nasci em São Miguel, outra ilha em Portugal. Minha irmã do Canadá e minha mãe em Moçambique. Então, todo mundo nasceu em um país diferente. Então, eu acho que desde sempre a gente foi chamado para a missão. E é um prazer estar aqui com vocês. Como a pastora Marcela falou, eu e meu marido, Dennis, a gente trabalha aqui no We Care, da Lagoinha Orlando, que é o departamento de ação social aqui na igreja. E missões, a gente ajuda bastante lagoinhas que estão em países foreign, que a gente fala, né? Foreign countries, que é lá no Haiti, Paquistão, Índia, por aí vai. Deus só está expandindo. Glória a Deus por isso. Maravilhoso. A gente vai conversar muito sobre isso hoje. Mas só para vocês, né, conhecerem um pouquinho delas, nós estamos aqui também com a pastora Cassandra, ela que é pastora aqui da Lagoinha, e que também eu fiquei sabendo que ela trabalhou com missões, muito tempo se envolver com isso. Eu quero que você dê um oi pra gente, pro pessoal de casa, pastora Cassandra. Olá a todas, também é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando, inspirando de alguma forma aquilo que eu também carrego no meu coração, como a Sala falou, né? Porque missões queima realmente no coração e deve queimar no coração de todo cristão. Eu sou da área de saúde, então atuando na área de saúde, comecei na nutrição, depois na medicina, vi essa necessidade de estar juntando o trabalho, de estar cuidando do corpo, da saúde das pessoas, vinculando também a ações sociais, cuidando do corpo, inspirando as pessoas a levarem também o evangelho e alcançando aquelas pessoas que são ribeirinhas lá do interior do Amazonas, que vivem uma vida com muita escassez e dificuldade, mas fazendo também com que elas ouçam e tenham a oportunidade de conhecer Jesus. Maravilhoso! Nós estamos aqui também com a Stephanie, que trabalha nessa área bem ativa, né, Stephanie? Eu quero que você dê um oi pro pessoal e fale um pouquinho daquilo que você tem feito atualmente. Muito obrigada, pastora Marcela. Olá a todas as mulheres. É um privilégio estar com vocês aqui hoje. Eu trabalho com uma organização cristã que existe há mais de 80 anos, chamada Wycliffe Bible Translators, que o foco é tradução da palavra de Deus, a tradução bíblica. Maravilhoso. E existe muita necessidade ainda, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, porque muitas pessoas acham que a Bíblia já está em todos os lugares, em todos os idiomas, e isso não é realidade. Existe uma necessidade e, de fato, é um chamado da igreja. Então, eu trabalho como diretora de relações eclesiásticas, ou seja, relação com a igreja, mobilizando a igreja, de fato, a responder a essa necessidade de providenciar a palavra de Deus a esses lugares para poder discipular, plantar igrejas, evangelizar, tudo ao redor do mundo. Maravilhoso. E a gente quer, através desse programa, como eu falei, realmente inspirar você, né? Acender essa chama no seu coração.
Ou talvez você já tenha isso, você fale, mas como é que eu faço? Por onde eu começo? Com quem eu falo? E a gente vai estar falando muito sobre isso hoje. Eu quero começar com a pastora Sara perguntando, porque eu sei, né, que a pastora passou um tempo lá na Índia, que é um país bem difícil. E tem pessoas que nos assistem hoje que pensam, eu tenho vontade de ir para a África, eu tenho vontade de ir para a Índia, eu tenho vontade de ir para esses países. Por onde eu começo? Né? Como fazer, como me conectar para realmente poder atender esse chamado que arde no meu coração hoje, que é missões. Fala para a mulherada que está nos assistindo. Sara, como é que você foi parar na Índia? Conta pra gente. Foi uma história muito engraçada. Na verdade, eu fui parar na Índia, que eu fui numa viagem missionária com meu pai, que já estava indo todo ano para fazer missões lá. A gente abriu igrejas lá, orfanatos, e todo ano nossa igreja, com a representante com meu pai, ia lá para ver o trabalho. E lá conhecemos o Denis, o meu marido atual. Ela conheceu o esposo dela na Índia. Gente, qual a chance de você ir na Índia e conhecer o seu marido? A Sara encontrou. Gente, tudo é possível com Deus, amém. Então, em uma dessas viagens missionárias, eu parei lá na Índia com meu pai, conhecemos o Denis, que já estava lá há 5 anos, fazendo missões lá em Hyderabad, que é o sul da Índia. E, claro, me apaixonei, ele se apaixonou. E depois de 1 ano a gente casou e eu mudei para a Índia. Foi muito rápido, na verdade, esse processo de se encontrar. A gente namorou por 1 ano, long distance, né? Ele na Índia e eu no Canadá. Mas eu sei que isso sempre foi algo que Deus estava direcionando para a minha vida. Desde pequenininha eu sempre estava envolvida com missões com os meus pais. Meus pais são missionários hoje, lá em Portugal. Uau. Então sempre fez parte da minha vida. E para quem tem esse desejo, como você estava falando, pastora Marcela, para onde eu começo? Eu tenho essa paixão para ir para a África, para a Índia. Eu sempre falo, eu e o meu marido, a gente sempre fala, a gente não fomos chamados, a gente simplesmente foi. A gente foi. A gente leu na Bíblia que era para ir para todas as nações pregar o evangelho e trazer os sinais e maravilhas do Senhor, do céu para a terra, e nós obedecemos e fomos. E a Índia foi simplesmente um país que Deus colocou no nosso coração. No coração do Denis primeiro. Tempo? O Denis ficou lá, total de quase 10 anos. Nossa. E eu fiquei lá quase 5 anos, depois de casei com ele. Uau. Fiquei lá quase 5 anos morando na Índia, em Hyderabad. Uau. E eu sei que você fala várias línguas, né? Ela tem até, você percebe que ela tem um leve sotaque. E você fala quantas línguas, por curiosidade? Então, eu falo inglês, eu falo português, de Portugal, que é uma língua um pouco diferente. É bem português brasileiro. Falo francês também, estudei mais de 10 anos francês. Eu tentei estudar o hindi quando eu estava lá na Índia, mas é bem difícil. Qual que é a língua que você se sente mais confortável? O inglês, com certeza. O inglês. Que bom que você está nos Estados Unidos, né? Não é? Pastora Cassandra, eu sei que você falou que você usou, né, a sua faculdade para exercer a missão. E como é que foi que isso começou, né? De onde surgiu esse desejo? Como é que foi essa iniciativa? Conta pra gente. Ai, gente, começou na igreja. Eu, graças a Deus, cresci num lar cristão. Então, meus pais também sempre me colocaram no ambiente de missões. Sempre a gente estava engajado em alguma coisa da igreja, alguma ação social. Isso é muito bom para uma criança, para o adolescente, você que é mãe. Está sempre inspirando, levando o seu filho junto. Inclusive, nessa missão que eu fui, uma das missões mais distantes mesmo da capital, mais longe de toda a tecnologia, com os ribeirinhos, eu levei meus filhos e as pessoas falavam assim, nossa, você é louca, você vai colocar seus filhos lá, e lá eles se emocionaram também, foram motivados a estarem também seguindo esse caminho, porque na verdade é uma ordenança do Senhor, né? Ide por todo mundo é bem imperativo e deve realmente queimar no coração de todo cristão. E ali estava eu, como ainda criança, né, sendo inspirada pelos meus pais, pela minha igreja. E isso permaneceu no meu coração por anos. E quando eu vi a oportunidade de estar ali cuidando de crianças, vai ter que fazer uma palestra sobre alimentação. Então eu sempre estava agregando e dando uma palavra. Às vezes eu era chamada a atenção, porque você sabe, né, hoje em dia, principalmente, eles têm tentado separar a questão da religião do seu trabalho profissional. E há uns 15, 20 anos atrás é a mesma coisa.
né? Eles tentavam falar para mim, mas eu levava folhetos, eu levava demonstrativos de que Deus criou as frutas, os nutrientes, tudo aquilo que você precisa para o seu corpinho, para as crianças, e já falava nas palestras. Então, aquilo que queimava no meu coração, é como a Sara falou, eu expus, coloquei para fora, levei comigo, é a bagagem que eu carregava, então juntei com todo o conhecimento científico e fui, gente, transbordando. É assim que Deus faz, o Espírito Santo, ele toma aquele que dá lugar, e foi o que eu fiz nessa jornada. E aí você usou a sua faculdade, isso é muito interessante, especialmente para as mulheres que trabalham na saúde, né, ou que estão estudando, porque existe, né, uma necessidade muito grande que eu vejo. Exato. Nutrição, medicina, odontologia. E não é fácil, mas muito necessário, né? Muito necessário. Inclusive, eu tenho até que citar aqui o órgão que tem, uma instituição que tem no Brasil, que são os Médicos de Cristo. Isso eu acho legal, porque tem pessoas que podem trabalhar nessa área ou estudar nessa área e não sabem por onde começar. Isso, você que não sabe por onde começar. É uma instituição maravilhosa cristã que abraça várias denominações, vamos dizer assim, do Brasil. Você que tem um coração missionário, que é da área de saúde, fisioterapeuta, enfermeiro, dentista. E nós nos unimos ali, temos treinamentos, direcionamentos. Tem um curso muito legal que se chama Saline, que é como se fosse o soro fisiológico, é levando o sal da terra, né? A hidratação espiritual, isso é muito bom. Então isso me inspirou bastante. Tá ali no meio de médicos, de pessoas, profissionais da saúde de todas as áreas. E a gente se une e escolhe missões. Na cidade que você está, em qualquer lugar do Brasil, você pode escolher a área que você quer atender, que você quer ser um voluntário, quer servir. E isso é muito bom, sabe? Porque você consegue unir justamente as duas coisas. E como médica da família também, atendia nas casinhas do interior do Amazonas, e era muito gratificante estar ali atendendo o paciente, não somente a necessidade de uma receita, de um remédio, mas também estar orando por eles muitas vezes, né, fechado no consultório. Não era permitido, claro, mas quando o Espírito Santo te dá aquela ousadia, você vai lá e faz, não é? E isso é muito importante. Isso é maravilhoso, né? Então a gente já quer inspirar você aí de casa a realmente, né, o que você tem nas suas mãos hoje. Deus quer usar o que você tem nas suas mãos hoje para quê? Para ajudar pessoas, abençoar pessoas, levar o evangelho. Às vezes, como a gente falou no outro programa, a gente acha que aquilo que a gente tem é tão pouco, mas pode transformar e mudar a história de muita gente. Então pergunte para Deus, Senhor, de que maneira eu posso usar a minha profissão para ajudar o outro, de maneira voluntária? Porque a gente vive uma geração que a gente está sempre pensando, como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou receber? Mas a palavra de Deus fala, né? É melhor dar do que receber. Então, com o que você tem nas suas mãos, quem você pode abençoar? Faça essa oração, o Espírito Santo certamente vai te mostrar. E eu sei que agora a Stephanie está trabalhando com essa parte maravilhosa, que é sobre traduzir a Bíblia. Meu Deus, você falou que ainda existem muitas línguas que a Bíblia não foi traduzida, é isso? Quantas? É isso mesmo. Hoje nós estamos com o que nós chamamos de Visão 2025, que até o ano de 2025 queremos ter iniciado as últimas traduções. Porque hoje, eu tenho até comigo aqui uma Bíblia, pastora, olha essa Bíblia. Uau. Vou mostrar aí. Essa Bíblia, se você abrir ela... Está em branco, meu Deus. Está completamente em branco. Imagine você... abrindo a sua Bíblia de manhã ou à tarde, buscando a palavra de Deus. Ali você tem o seu refrigério, a sua palavra de ânimo, conhecer o nosso Senhor através de sua palavra. E você abrir e não tem acesso à palavra de Deus. Isso é a realidade hoje de 1067 povos linguísticos que não tem nada, absolutamente nada. E... no mundo existem mais ou menos 7.300 línguas. As pessoas nem imaginam isso, 7.300. E dentro desse número, existe a comunidade de surdos. E muitas vezes a gente pensa que a Libras, né? A linguagem dos surdos é só uma, que é universal. Isso não é a verdade. São próximo de 360 línguas de surdo. Então, se a gente fosse unir toda a comunidade de surdos ao redor do mundo... isso é conhecido como o maior grupo não alcançado. Existe uma necessidade muito grande. Então, nós trabalhamos não somente na tradução escrita da palavra de Deus, também auditiva, né? A gente faz histórias da oralidade.
Também trabalhamos no visual, que é para essa comunidade de surdos. Existem muitas tecnologias, glória a Deus, que estão ajudando a avançar esse trabalho da tradução da Bíblia, para que a palavra de Deus chegue a essas comunidades e que vidas sejam transformadas. E é isso que eu sempre lembro às pessoas. Não é somente ter acesso à palavra de Deus, mas é a transformação das vidas por meio da palavra de Deus, né? Jesus é o verbo vivo que se fez em carne. Então, assim, é um trabalho lindo, gratificante, é um trabalho da igreja, né? Por mais de 80 anos, o fundador da Wycliffe, que foi o William Townsend, ele chegou na Guatemala, e ele foi, na realidade, com o propósito de vender Bíblias em espanhol. E foi aí que ele chegou e ele se deparou com outras línguas. Ele disse, eu não consigo vender uma Bíblia em espanhol. E ele foi desafiado. Se o seu Deus é tão poderoso, por que ele não fala a minha língua? E aí ele começou a primeira tradução, que foi o Western Cachiquel, que é uma linguagem ali na Guatemala, um povo indígena que existe ali. E glória a Deus que eles receberam a palavra. E aí, por adiante, né? Fazendo esse trabalho maravilhoso da tradução da palavra de Deus. Que fantástico. E eu sei que vocês falaram, antes da gente começar, que está existindo uma parceria, né, desse instituto com o WeCare. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, como é que vai ser essa parceria, qual é o projeto, né, que eu sei que é algo que também arde muito no coração do pastor André Valadão, e eu quero que vocês falem um pouquinho sobre esse projeto. A gente tem sonhado, não é verdade? Nós estamos sonhando os sonhos de Deus. E eu celebro, assim, porque essa igreja, né, a Lagoinha não só aqui em Orlando, mas global, a visão é grande de que todas as igrejas da Lagoinha possam fazer parte de uma tradução para um povo linguístico. Uau. De poder traduzir uma Bíblia completa. É algo assim que você impacta gerações, porque nós podemos entregar algo eterno. A palavra de Deus diz em Apocalipse 7:9, existe uma visão que diante do trono de Deus estão povos, tribos, nações e línguas adorando ao Cordeiro. Então, assim, olha que lindo nós estarmos reunidos naquele grande dia e dizer assim, uau, você ajudou a traduzir a palavra de Deus, você fez parte de eu estar aqui hoje diante do trono de Deus, que o meu povo recebeu a palavra graças a você. Então eu creio que a Lagoinha faz parte dessa visão. E eu celebro isso, né? De fato, da igreja responder hoje, nesse tempo, a essa missão que foi um mandato, como temos falado aqui. Deus nos chamou para as nações e de fazer discípulos de todas as nações. Não é só aqui onde estamos, existem povos, próximo de 7.000 grupos não alcançados, que não têm a palavra, que não têm igreja, que não têm presença cristã. Então, assim, nós temos que alcançar o mundo para Cristo. E estamos felizes porque vamos fazer um projeto juntos. Maravilhoso. Pastora Sara, você ficou ali muitos anos, 5 anos, na Índia. E convivendo ali, eu queria que você falasse qual foi um dos maiores desafios, né, que você enfrentou. Até mesmo para a pessoa que está em casa e muitas vezes, né, tem o sonho, tem essa vontade, mas é importante você entender, né, o que te espera. E quais foram os seus maiores desafios para que você esteja realmente, né? Você que tem em casa vontade de um dia fazer isso, ali na Índia, conta pra gente. Porque eu sei que é um país que arde no coração de muitas pessoas. Já conversei com várias pessoas. Nossa, meu sonho é fazer missões na Índia. Conta pra gente. Com certeza a gente tem que colocar o nosso pé no chão. Quando a gente pensa em um país que não é o nosso país, a gente estava falando mais cedo, que as maiores barreiras é a língua, a cultura, a religião. Lá a Índia fala que língua? Então, várias. Mais de 2.000 línguas e dialetos são falados na Índia. Brincando. Então, Mais uma vila pode falar um dialeto, você vai na vila do lado e já fala outra. Uau! Então, nem o indiano consegue falar com o indiano. Meu Deus. Às vezes. Então, assim, é bem complicado essa questão de língua. Sim, isso, né? Porque é um país bem dividido. Sim, demais. As pessoas são divididas pela língua. Por conta da religião, né? Porque a religião da Índia é hinduísmo, a principal. Também tem muçulmanos lá, mas é menor a percentagem. É 80%, eu creio, ou mais do país é hindu.
E o hinduísmo, a religião em si, já divide o povo. Porque eles acreditam no sistema de castas, né? Eles acreditam que cada tipo de casta nasceu de uma parte do corpo de Brahma, que é o Deus Supremo. Embora tenha milhões de deuses na religião, o Brahma é o Deus Supremo. Então, alguns acreditam que nasceram a partir da cabeça de Brahma, que são a casta alta, né? Os Brahmanes são a casta alta. É uma porcentagem super pequena na Índia. Tipo, 5% da população são dessa casta. Alguns acreditam que nasceram do tronco de Brahma, que são o middle class, que a gente fala, né? Classe média. São os trabalhadores, os businessmen, negócios, as pessoas dos mercados. Esse é o business class aqui do tronco de Brahma. E tem alguns que acreditam que nasceram a partir dos pés de Brahma, que são os Shudras, que é a casta mais baixa. Mas ainda existe outra casta que acredita que nasceu a partir da poeira que sai dos pés de Brahma. Nossa. E esses são os Dalits. É esse povo que a gente trabalhou por quase 10 anos lá na Índia. Uau. É. Então, o maior desafio para vocês foi realmente mostrar o evangelho para um país tão religioso. E eles realmente... É difícil você... Eu queria que você contasse assim, um caso de pessoas que estavam bem nessa religião e que conseguiram viver essa transformação, porque é algo muito difícil, né? É uma luta. Fora, assim, a luta espiritual, vocês devem ter sofrido muito com isso, né? Eu acredito que exista uma opressão, né? A atmosfera é diferente. Então, quando você pisa aqui nos Estados Unidos, é uma coisa. No Brasil, é outra coisa. Na Índia, eu acredito que o peso espiritual seja muito diferente, né? Eu sou muito devoto da sua religião. Então, com certeza, tudo que eles fazem, o trabalho, família, é tudo consagrado aos deuses. Tudo. Então, o desafio era esse. Como é que eu vou falar para alguém que acredita em milhões de deuses, que existe um Deus? Só tem um Deus. Um Deus verdadeiro. Mas sabe o que pegou? O que pega mesmo, pastora? É que quando a gente fala que na Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Meu Deus. Quando nós falamos isso para esse povo, aí para eles é um... É tipo, meu, como assim? Eu não vim do pó do pé da outra pessoa, né? Como Daquele assim? outro Deus. Eu sou a imagem de Deus? É isso que, assim, buga a cabeça deles. Porque a vida inteira eu sou ensinados que eu sou a partir do tronco, a partir do pé, poeira que sai de Deus. Não falam nada. São escravos no seu próprio país. E quando a gente vai até aquelas pessoas e fala, não, Deus te ama. Você foi criado à imagem e semelhança dele. Você tem o DNA de Deus nas suas células. Quando a gente fala isso para eles, pastora, é uma transformação assim, inside out, que a gente fala de dentro para fora. De dentro para fora. E eles correm para Jesus. Ai, que lindo. Correm para Jesus. Tanto que... Ai, dá até vontade de chorar, né? Eu Pensando. também tô querendo chorar aqui. Naquela época, quando a gente estava lá, a nossa organização que a gente trabalhava, que é o Good Shepherd International, na época a gente já tinha 3.000 igrejas all over India, e na Índia inteira. Hoje tem muito mais. Tem muito mais. Por quê? A igreja está se multiplicando. Essa verdade está se multiplicando no país. Que eles não são escravos. Eles têm valor. Meu Deus. É muito poderoso. Que coisa linda. Olha que poderoso isso, gente. A maior arma do inimigo hoje é justamente a sua identidade. Quando você entende quem você é em Deus, isso muda tudo. Então, talvez hoje você esteja aí na sua casa. A gente está aqui falando de missões, mas entenda, a gente está falando sim sobre povos, sobre as lutas que as pessoas passam lá fora. E olha só esse país. Onde é que eles são pegos? Na identidade. Né? Quem eles são. Eles acreditam que eles vieram de algo que eles não é verdade. E talvez hoje você esteja na sua casa presa pensando, ai, mas quem sou eu? Eu não sou nada, ninguém me ama. Isso é mentira. É exatamente aí que o inimigo quer te pegar. É exatamente aí que o inimigo quer te paralisar. E nós estamos aqui para te lembrar, assim como o povo lá na Índia é lembrado. Ei, você é imagem e semelhança de Deus. Você tem o DNA de Deus. Por isso que nesse dia, você, mulher, se levante nessa autoridade. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Nós somos a representação do reino dos céus nessa terra. Que isso possa levantar você da sua casa aí hoje, em nome
de Jesus. Pastora Cassandra, indo ali no Ribeirinhos que fala, né? Sim. Qual foi a maior dificuldade assim que você enfrentou? O que foi para você muito desafiador quando você estava ali em missões? A lista vai ser grande. Pode contar que a gente chama histórias reais aqui. São muitos desafios, é muita carência, como acredito que em várias partes do mundo. E por isso é importante, gente, eu reforço aqui, é muito bonito que você falou. Realmente, mas o que eu posso fazer? Eu estou aqui em casa, eu não sou médica, eu não sou da área de saúde, eu não tenho acesso a essas pessoas. Eu acredito que missões você pode fazer aonde você está, com o seu vizinho, na sua profissão, com seus filhos, inspirando eles como os meus pais me inspiraram, a mim, a meus irmãos, para estar levando também a palavra de Deus de diferentes maneiras. É tão bonito de ver o que você falou também a respeito da Bíblia. Eu estava lendo uma vez que não alcançou ainda nem 1/3 dos idiomas e dialetos no mundo inteiro. Então a carência realmente é muito grande. Existe uma janela que é um mapa longitudinal que as pessoas oram, que é justamente onde está a África, a Ásia. E ver também a parte financeira, do quanto você pode ser aquele voluntário que contribui para missões. Escolha uma área que você possa estar contribuindo nas missões, porque, olha, o islamismo, por exemplo, é um exemplo de que o tanto que eles investem financeiramente somente aqui nos Estados Unidos da América ultrapassa o valor total de todas as denominações. Se unissem todas as batistas, todas as igrejas do Brasil e do mundo, não ia dar esse total do tanto que eles investem só aqui nos Estados Unidos para que a religião deles cresça. E é como a pastora Marcela falou, é uma mentira, gente. É uma mentira que está se tornando verdade. E a gente não pode se calar, a gente não pode achar que não somos capazes de estar levando essa boa semente do Senhor, o Evangelho de Deus, a todos aqueles que estão ao nosso redor. Uma vez um pastor pregou e falou que uma pessoa dizia, não, eu não tenho capacidade, eu não tenho como estar levando a palavra. E ele deu o exemplo daquele homem na Bíblia, que ele era cego, mas ele gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só às vezes você está gritando aí onde você está, o seu clamor pode também alcançar outras pessoas. E ali onde eu estava com os ribeirinhos, foram muitos desafios na questão de saúde, de água, dos mosquitos, das doenças, das enfermidades que cercam. Mas o que rasga o coração também é ver muitas vezes pais, mães, os tutores das crianças, usando elas como se fosse um comércio. Então, à noite, depois de todo o evento, depois de dar folhetos, de pregar, fazer aqueles cultos de rua, a gente ia comer alguma coisa em algum lugar e passou, assim, algumas crianças muito pequenininhas, de salto, com batom vermelho. E o que está acontecendo ali? O que é aquilo? É a mãe, é o pai, a pessoa que estava direcionando a gente, o guia turístico de lá, falou dessa situação. E, gente, isso há 10 anos atrás. É de partir o coração, sabe? Então, aí onde você está, também tem as necessidades, tem essas peculiaridades que justamente o Evangelho pode entrar e curar. Não somente o corpo, a alma, o espírito e a emoção de cada uma dessas crianças. Essa criança que eu vi, agora 10 anos depois, quem é ela? Onde ela está? O que ela se tornou? Sabe? E essa dúvida, assim, até me emociona. De trazer justamente essa inspiração de usar um programa como esse, de estar levando a importância de você estar aí neste lugar onde eu não vou poder chegar, a Sara não vai poder chegar, nós não vamos poder estar aí fisicamente, mas você está aí. E o Senhor está te levantando hoje. Ele está te falando, filha, usa o que você já tem, é necessário. Eu não sei muitos versículos de cor da Bíblia, eu não sei escrever a Bíblia em outras línguas, mas o pouco que você carrega já é suficiente. Se a gente somente obedecer à voz do Senhor, aquilo que Ele ordenou, o resto é com Ele. Ele falou, eu estarei com você todos os dias até o final dos tempos. Então faça a sua parte, porque, como eu falei, é imperativo. O ID é para todo o cristão. Todos nós temos que ir e temos que pregar e temos que influenciar. Outra estatística que me impactou muito é que dos 100% de cristãos, apenas 5%
passam adiante a experiência que ele teve ao receber Jesus. Imagina, 95% dos cristãos não ganharam uma outra vida para Jesus. Você tem noção do que é isso? Se você transformar esse fenômeno para um fenômeno biológico, a raça humana estaria quase que extinta se apenas 5% tivesse frutificado e multiplicado e 95% se negasse a dar frutos, se negasse a estar levando a palavra. Isso é tão importante. Eu estou vendo aqui no nosso programa, tá um programa muito especial, gente. E eu sei que é um programa onde vai destravar muitas mulheres que estão dormindo nos seus próprios problemas, né, nas suas próprias necessidades, porque é exatamente isso que o inimigo ele quer. Ele quer que nós nos ocupemos com as nossas necessidades, nos ocupemos com os nossos problemas, enquanto existem muitas pessoas ao nosso redor morrendo. Esse dado que você falou, ele é muito verdade. Um jovem, por exemplo, quando ele entra na faculdade, a cada 10 jovens que entram numa faculdade, 3 se perdem. Enquanto que um muçulmano, quando ele entra numa faculdade, além dele permanecer muçulmano, ele ainda carrega mais dezenas com ele. Então, esse é um alerta para nós, né? Nós estamos hoje falando sobre mulheres em missão. Ei, nós mulheres temos uma missão, que é falar de Jesus, que é realmente levar esse evangelho onde você estiver. Então, eu creio que esse programa está sendo usado para te chacoalhar, a você realmente se levantar da sua cadeira, levantar do seu sofá e ser um instrumento nas mãos do Senhor. E nós brasileiros, nós somos chamados, né, para levar essa chama, brasa, por onde nós formos no nosso trabalho, na nossa escola, na rua. Nós estamos aqui, né, nos Estados Unidos. Eu queria que a Stephanie falasse um pouquinho, porque nós temos alcançado, né, Stephanie, muitos hispanos. E eu sei que você trabalha muito nessa área, você fala em espanhol fluente. E eu queria que você falasse um pouco como que nós brasileiros, hoje aqui em especial na América, temos impactado a vida dos hispanos, que muitas vezes vêm para esse país para realmente tentar a vida melhor. Quantos, né, vêm pelo México, meu Deus, tentando uma vida melhor, tentando dar uma oportunidade para a sua família. E nós, brasileiros, temos sido missionários na vida de hispanos aqui, né? Isso é muito verdade, pastora. E eu quero dizer também que os brasileiros que estão nos Estados Unidos estão vivendo uma experiência transcultural, né? Muitas vezes você se sente um missionário nesse país. E de fato, assim, o propósito pelo qual Deus trouxe, né? Trouxe as nossas famílias, trouxe a gente até aqui, é muito maior. A gente não veio simplesmente para ganhar o dólar, para criar uma vida, para ter o sonho americano, para alcançar coisas físicas aqui neste país, nesse mundo. Nós viemos para um propósito espiritual. E assim, o que Deus tem feito até de trazer a Lagoinha, de ver esse movimento, né? Como Deus está trazendo a nação brasileira para esse solo americano, de fato é para avivar e despertar esse país. Porque esse país, a Europa, foi usado para levar o evangelho para o nosso país. Foi levado para o Brasil, para a África. E hoje o que Deus está falando, a gente fala muito sobre o sul global, né? Antes as missões eram aqui do oeste até o resto do mundo. Hoje não, o sul global está numa força missionária como nunca antes. Inclusive o Brasil é considerado, eu acredito, o 3º país de maior envio de missionários. O que Deus está fazendo, assim, em termos de mover o Brasil às nações. E o povo latino, que nós fazemos parte, o brasileiro faz parte do povo latino, não o hispano, mas o latino. O povo latino tem um privilégio em termos de idioma, a gente se adapta, o nosso físico. É algo que Deus nos deu especialmente para usar isso para o reino, para poder entrar em países, igual temos falado aqui, países que são fechados hoje para o evangelho, como a Índia, como a China, como as Arábias, como o Meio Oriente, que de repente alguém com uma pele clara, olho azul não pode entrar, mas o brasileiro, ele se mescla, ele se adapta. Então Deus nos deu isso e é um momento estratégico. E eu acredito que hoje, a pergunta que você fez em termos do impacto no meio hispano, eu vejo isso até na minha vida, porque
quando eu tinha 17 anos, Deus moveu a minha família de uma igreja brasileira. Só para você saber, os meus pais são brasileiros. Eu nasci nos Estados Unidos, então os meus pais foram pioneiros, assim, um dos primeiros brasileiros aqui em Orlando, quando não tinha toda essa estrutura que existe hoje, poucas igrejas. Deus move a minha família de uma igreja brasileira para uma igreja hispana, inclusive que está a 5 minutinhos aqui. Essa igreja hoje, Lagoinha, essa igreja hispana, ela foi a primeira igreja aqui. Aqui era uma pista de patinação de gelo. E a igreja é o Calvário, iniciou aqui. E algo poderoso, as irmãs da intercessão da igreja é o Calvário, elas rodeavam esse santuário. Elas oravam, intercedendo pelas futuras vidas. E eu creio que hoje o fruto dessas orações é a Lagoinha estar aqui também, vendo o impacto disso. E a igreja é o Calvário está ali na rua. E Deus nos levantou ali dentro de uma igreja hispana. Foi uma missão para mim transcultural. Tive que aprender o espanhol, tive que aprender a cultura dos hispanos. E ali Deus me levantou como pastora de missões dentro de uma igreja hispana. 7 anos como pastora de missões, 20 anos naquela igreja. E eu creio que foi por um propósito. Deus usa o povo brasileiro dentro desse meio. Se Deus te trouxe aqui, ou mesmo até no Brasil, o que Deus vai fazer através da sua vida, mulher, é algo poderoso. E eu vou dizer só mais isso daqui. A oração é a nossa maior arma. Você tem o poder de orar. Deus nos deu o poder do Espírito Santo. Quando Ele disse aos discípulos, esperem em Jerusalém, até que venha sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Nós recebemos o dunamis, o poder do Espírito para quê? Para ser testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, mulher, o seu testemunho, a sua oração tem poder. Existe um ditado de um missionário que é assim: a missão avança de joelhos. É em oração que nós avançamos, e você pode se comprometer a orar pela missão do Senhor. Isso é muito bom, porque já é uma maneira de fazer algo. Só de você orar, né? Enquanto ela estava falando aqui das crianças, gente, precisamos orar por esse povo, precisamos orar por essas crianças. Sua oração já vai estar ajudando. Pastora Sara, com relação à Índia, conta pra gente algo assim que impactou muito a sua vida, assim, que marcou uma situação com alguma família, algum testemunho mesmo, assim, para você foi muito marcante, impactante, lá nesses 5 anos que eu acredito que muitas coisas aconteceram, mas algo assim que impactou assim a sua vida e que você quer sempre falar para realmente inspirar as pessoas. Essa experiência aconteceu na minha primeira semana na Índia. Eu estava no apartamento, recém-casada, tinha acabado de casar. A gente casou, 2 dias depois já fomos direto para a Índia. E eu estava lá no meu novo apartamento, no novo lar com meu marido, e eu estava lavando a janela de um dos quartos lá. E enquanto eu estava lavando a janela, eu olhei para fora e tinha umas mulheres trabalhando na construção. Lá as mulheres trabalham muito na construção. É mesmo? Carregando areia e cimento e pedra. É muito manual ainda lá, a construção. Pesado. Muito pesado. Elas carregam nas costas, na cabeça. E eu estava vendo aquela cena e eu vi no cantinho, enquanto as mulheres estavam trabalhando, 2 crianças. Uma tinha por volta de 3 anos de idade e a outra tinha meses. 5 meses, 6 meses. E o neném de 5, 6 meses estava chorando. Chorando. E o irmãozinho, que eu creio que de 3 aninhos, estava lá tentando calmar o neném enquanto a mamãe trabalhava. Porque se a mamãe para de trabalhar, ela pode ser mandada embora ou disciplinada. Meu Deus. É muito sério. Então eu vi que ela estava olhando, né? Olhar de mãe, mas ela não podia parar. E estava lá o irmãozinho tentando acalmar. Isso me deu uma agonia dentro de mim, pastora. Eu comecei a chorar e falei, Dennis, eu vou lá fora. Eu vou pegar essas crianças, elas ficam aqui em casa. Quando elas pararem de trabalhar, elas podem pegar os seus filhos, mas pelo menos ficam cuidados aqui. As crianças estavam cheias de cimento, engolindo terra, respirando aquela terra. E o Dennis falou, se você fizer isso, você nunca mais vai ver aquelas mães. Porque elas vão te ver, vão achar, essa mulher pode dar uma melhor vida para os meus filhos. E ela vai desaparecer, você nunca mais vai ver ela, vai ficar com esses 2 filhos nas suas mãos. Nossa. Isso me deu, assim,
o impacto da realidade como é lá na Índia. Todo dia tinha alguém tentando enfiar uma criança nos meus braços. E o Ness falava, não pega. Se você pegar, a mãe vai desaparecer, você vai ficar com a criança no seu colo. Isso me impactou muito e eu chorava muito, falando, Dennis, mas como assim? Manual deve ser terrível. Gente, o desespero é tão grande. Quando eles veem um branquelo loiro, a primeira coisa que aquelas mães pensam é, não, ela vai dar uma vida melhor para o meu filho. Então eu prefiro sacrificar, deixar o meu filho nas mãos de alguém que eu não conheço, mas sei que vai dar uma vida melhor. Deus. E então, essa primeira experiência, na minha primeira semana na Índia, me mexeu muito comigo e falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa. E a nossa organização, a gente trabalhava muito perto da Casa Resgate. Era uma casa que tinha, na época, tinha 30 meninas morando lá, todas resgatadas de mães que eram prostitutas de templo, que isso ainda existe lá, que chama joganis, né? O termo certo é joganis, que são mulheres que são consagradas aos deuses para dar prazer aos homens. Então, cada hora do dia, qualquer momento, o homem pode ir lá abusar da mulher. Ela não recebe dinheiro por isso. Ela não recebe nada por isso. É o chamado dela. É para dar prazer para os homens. E nisso ela está adorando os seus deuses, né? E quando você nasce de uma jogani, você também se torna uma jogani. É um ciclo vicioso, assim, maldição mesmo. Uma maldição. Maldição de família em família. E essas crianças não conseguem sair desse ciclo. Aí o que a gente fazia? A gente ia nas vilas, onde a gente sabia que essa prática estava acontecendo, com advogados, com polícia com a gente. E a gente resgatava essas meninas e trazia para nossa casa resgate. Hoje a casa deve ter mais de 200 meninas. Cresceu demais. E naquela época eu ia lá quase todo dia para estar com as meninas, conversar com elas, cantava com elas, a gente brincava juntos e eu aconselhava alguma delas. E hoje, Marcela, é tão legal. Esses dias eu recebi uma mensagem no meu Instagram, no meu particular lá. E eu falei para minha gente, eu conheço esse nome não é estranho, era um nome indiano. E eu conheço esse nome, eu abri lá e ela falando, né, em inglês, oi tia, eu falo Didi é tia lá em Hindi. Oi tia, você lembra de mim? Eu estava na casa com você. Eu hoje sou médica, sou casada, eu tenho um filho. Gente, eu comecei a chorar tanto. Porque eu lembrei daquela primeira cena, olhando aquelas duas crianças desesperadas na terra. E eu falei, não, a gente fez diferença na vida de alguém. Talvez pareça pouco, igual a gente está falando aqui. Mas step by step, passo por passo, a gente vai salvando vidas para a glória de Deus. Meu Deus. Nossa, é tão lindo. Isso é tão tocante, porque eu acho que é um chacoalhão para todas nós, né? Porque você ouve uma história dessa, você fala assim, gente, você não tem problema na vida. Não é? Sabe? E é bom a gente saber dessas histórias, porque às vezes você tá aí na sua casa chorando, né? Ai, porque uma amiga te traiu, ai, porque uma porta de trabalho se fechou, ou tá... Existem tantas pessoas passando coisas tão piores do que você. Então, que tal hoje você agradecer ao Senhor? Porque você não precisa ser usada por ninguém. Você não precisa ser vendida para ninguém. Você consegue cuidar do seu filho, que ainda, né, de uma maneira simples, mas você está ali se esforçando. Meu Deus, que história chocante e impactante. Porque é o que eu falo, esse programa a gente quer inspirar você, mulher, a você sair do lugar onde você está e viver aquilo que Deus tem para a sua vida. A pastora Cassandra, dentro né, meu Deus, desse cenário, algo que para você foi muito impactante, ou um testemunho, né, que você pode contar assim pra gente, de alguém que você foi ali, acompanhou, cuidou. Conta pra gente. Ai, gente, eu tenho muitas histórias lindas para contar, para inspirar, mas hoje eu quero focar numa que não foi muito boa, que foi quando eu não obedeci à voz do Senhor. Eu passei num hospital, uma visita, e uma enfermeira já tinha me chamado a atenção, que ela sabia que eu ficava orando, né? E ela disse, olha, você pode vir depois do expediente, você tira o seu jaleco, entre como visita e você passa nos pacientes e fale daquilo que você quer falar. Desse seu Deus, da sua religião, mas não durante o trabalho. E eu, tudo bem. E o hospital que eu estava na época trabalhando, ele é muito crítico. São pessoas imunodeprimidas, que uma semana está ali, na outra semana, infelizmente, já partiu.
E o Espírito Santo me impulsionou a orar por uma senhora. Enquanto eu fui olhar, examinar, ver as medicações, tudo que estava sendo feito. E fortemente, essa daí você tem que falar, essa daí você precisa. E os próprios exames e tudo que eu vi, eu já sabia que realmente poderia não ir muito bem o final daquela história. E eu, olhando para aquela enfermeira, né, meu Deus, não vou agora, vou depois. E depois eu não tive oportunidade, acabou o meu plantão, eu tive que sair, tinha uma outra coisa muito importante para resolver e ficou aquele peso, sabe, na consciência. E quando foi no outro dia, de manhã, desesperado, eu vou chegar mais cedo, porque também tem a visita que é mais cedo do meu plantão, então eu vou conseguir falar. Eu olhei o leito vazio, gente, foi uma faca assim no coração, porque o Espírito Santo já tinha me falado, ela já foi, ela partiu. E enquanto eu estava ali naquele choro, né, aquela angústia, alguém chegou comigo, uma das outras técnicas de enfermagem, doutora, você está procurando a fulana do leito tal? Eu, sim. E, ela já foi, infelizmente, ela partiu e, sabe, eu fiquei naquela guerra interna de peso, culpa. Mas tem um parente dela que está ainda no saguão, se você quiser falar. E eu fui lá falar com o parente. Era um jovem senhor, e ele estava falando que era a mãe dele, que ele... Aí eu, olha, sinto muito, dei toda a notícia, e ele também entendeu, e ele disse, olha, mas eu estou feliz porque minha mãe, ela partiu feliz. Aí eu fiquei, por quê? Porque à noite veio uma senhora de uma igreja, orou por ela, fez ela ler a Bíblia para ela, ela aceitou Jesus, ela estava muito bem. E Deus fez aquele rapaz me contar isso só para eu saber que a partir do momento que eu não faço, que eu não obedeço, o Senhor vai levantar outra pessoa para fazer, mas não queira levar esse sentimento, essa angústia de não ter feito, sabe? É horrível demais. Então, a sua pergunta de tantas experiências maravilhosas, onde eu pude entregar uma palavra, onde eu pude orar. Eu atendi um menino que tinha tentado suicídio, então ele estava com um machucado muito grande. Foi maravilhoso. Mas o mais marcante para mim foi o dia que eu não obedeci. Então, você que está aí do outro lado, que tem muitas vezes adiado a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, não faça isso. Não faça isso. Uma vez eu ouvi que nós, seres humanos, né, somos aqueles mais teimosos, porque tudo obedece à voz do Criador. O Senhor ordena e o tempo para, o sol parou, o mar se abriu, a natureza, ela obedece. Uma mula falou o que tinha de falar para um profeta. Mas nós, muitas vezes, na nossa teimosia, dureza de coração, achamos que nós não somos dignos, não tem como entregar isso, eu não sei, eu não posso, eu não sou capaz. Aquilo que você carrega é suficiente. E não extingua o Espírito Santo, a voz dele falando no teu coração, porque isso queima no coração de todo cristão, não tem jeito, isso queima. Tem uma história que um professor me contou, desculpa, sobre o Alexandre o Grande. Ele era muito conhecido, você era um jovem que ele não queria perder nenhuma guerra, né? Foi um grande conquistador. E ele soube que tinha um dos seus soldados escondidos numa caverna. E ele foi lá com muita fúria, muita ira. Para resumir a história, ele perguntou o nome desse soldado. Soldado, qual é o seu nome? E ele fala, Alexandre. Aí a ira dele subiu mais ainda. Como é o seu nome? Alexandre. E você vai ter que dizer qual é o seu nome. E o soldado já gaguejando, não sabia. É Alexandre. Pois ou você mude de atitude ou você muda de nome. Isso quer dizer o quê? Que nós também somos cristãos. Nós nos chamamos cristãos. Nós dizemos que nós somos de Cristo, mas nos acovardamos também. Nos escondemos nas cavernas da vida e não queremos ser aquilo a qual nós carregamos o nome de Cristo. Ou a gente muda de atitude ou a gente muda de nome. Não se diga cristão se você não quer levar a boa semente da salvação. Uau. E já fica aí, ó, uma dica, porque às vezes você fala assim, mas para quem que eu vou falar? Né? Para quem que eu vou falar? Que tal você ir no hospital e levar ali alguém? Tem um horário de visita, exato. Tem horas de visita. Muitas pessoas ali nem família tem, né?
Às vezes você pode ir ali, já pensou? Quantas Tem presídios de vidas? mulheres, tem instituições de pessoas que querem deixar as drogas, que fazem tratamento. Eu também era voluntária numa da minha cidade. É muito bom, é muito importante. Elas precisam ouvir uma palavra de Olha, você. Deus está te chacoalhando aí, hein, mulher? Hoje é o dia de Deus te chacoalhar. E, Stephanie, a gente está falando muito sobre desafios e certamente você trabalhando no Instituto, você já deve ter ouvido sobre desafios em levar Bíblia para outros lugares, né? O que essas pessoas passam, a dificuldade que elas enfrentam. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso também. Sempre houve o desafio, porque a realidade hoje é que os lugares que faltam para ter tradução bíblica, inclusive o Brasil também, as tribos, os povos indígenas no qual você não pode entrar, né, que tem que ter permissão para entrar e fazer um trabalho. Mas Deus está se movendo de forma incrível, porque o próprio indígena está saindo de lá, recebendo a palavra e levando para o seu povo. Uau, mas algo interessante, quando nasce a Wycliffe, como essa organização dessa missão de traduzir a palavra de Deus, que vidas sejam transformadas, nasceu também uma organização paralela, porque o nosso fundador, ele viu: como que eu vou alcançar os lugares mais difíceis, as montanhas, as ilhas, dentro daqueles, e meio o povo, entendeu? Interno ali que não tem acesso, da floresta. Como que nós vamos acessar? Então, na realidade, nasceu até um outro ministério de aviação. E no Brasil tem Asas de Socorro, que é bem conhecido também. Pessoas que usam a sua profissão, pilotos, para levar a palavra de Deus, para levar missionários, para levar medicina. Então, os lugares que faltam, por exemplo, a Papua Nova Guiné, Papua New Guinea, mais de 700 línguas em uma ilha. Em uma ilha. Só que por que não começou e iniciou o trabalho? Porque os povos estão bem distantes. Porque tem que ter um helicóptero, um avião, tem que chegar, o acesso é difícil, é você ir remando uma canoa por 2 dias, é ir caminhando. Então, assim, esse é o trabalho. Eu tive o privilégio, na realidade, o ano passado, de ir para Filipinas, para o norte da Filipinas, uma comunidade na montanha. Até lindo ver como tem plantação de abacaxi na montanha. A melhor manga que você vai comer, desculpa Brasil, mas assim, a manga das Filipinas é doce, é incrível. E o abacaxi também. Mas assim, esse povo, esse grupo, no meio das montanhas, ao qual Deus levanta um missionário, 66 anos atrás, levou 66 anos para eles receberem a Bíblia completa. E eu pude ir o ano passado para a entrega da Bíblia completa, a celebração de escritura que a gente chama. É algo assim impressionante, é algo que impacta a sua vida. Porque ali tinha bebezinho, né, recém-nascido, e tinha as senhorinhas velhinhas que elas agarravam o Novo Testamento, só tinha o Novo Testamento. E ao entregar o Novo Testamento e receber a palavra completa de Deus, 66 anos, toda uma geração para receber a palavra de Deus, entender Deus desde o seu princípio do Gênesis, a história de Deus até o Apocalipse, é algo que impacta toda uma comunidade e leva sacrifício, leva entrega, né? A gente tem esse visual do missionário como assim, algo de sacrifício, algo de, né, muito difícil, mas Deus, ele chama a gente para isso. Ele nos fala: toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Viva um amor sacrificial para levar a palavra de Deus. E é gratificante ver aquele recém-nascido ter acesso à palavra de Deus. Você transformou uma geração, você transformou uma comunidade. Então, assim, o acesso não impede o que o Espírito Santo quer fazer, não impede o plano de Deus de alcançar esses povos. A China é um dos países mais difíceis de levar o evangelho. No Meio Oriente, os países que estão dominados pelo Islã, é difícil entrar dentro desses lugares, mas não é impossível para Deus. E Deus, na sua infinita criatividade, está levantando povos, está levando negociantes, empresários, médicos, estudantes. Você que é jovem, quantos jovens estão se entregando agora dizendo: eu vou lá para a China estudar e vou ser um testemunho vivo. O missionário não pode entrar, mas eu posso entrar. Então, aquilo que nós estamos falando, o seu talento, o seu tempo, o seu tesouro, Deus quer usar tudo isso para avançar o seu reino. Esse é o maior propósito nosso nessa terra. A igreja, ela existe para cumprir com a missão de Deus. Não é o contrário.
Não existe missões porque existe igreja na terra. Existe igreja na terra porque o nosso Deus é um Deus de missão. E desde o Gênesis ele tem um coração pelas nações. Ele usa o seu povo, ele elige um povo Israel para ser luz em meio às nações gentis. Mas hoje o povo de Deus é o quê? Uma nação santa. Então nós somos esses embaixadores, esses representantes, aonde quer que você esteja. Você é um embaixador de Cristo. Leve essa luz para essas nações. Desse jeito. Gente, o programa de hoje está assim, muito especial. E está fazendo a gente refletir e a gente dar valor, né? Ela acabou de falar países que não conseguem ter uma Bíblia para ler. Uma mulher que demorou mais de 60 anos para poder ter pela primeira vez uma Bíblia na mão. E você tem uma Bíblia em casa e não abre. Não é? A Bíblia está ali na sua mesa, do lado da sua cama e você não abre. Então que com esse testemunho você possa entender o valor. Você possa realmente valorizar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você tem acesso à palavra, você tem acesso a essa verdade. Por isso que você possa usar. Se você não leu a Bíblia até hoje é o dia. Você vai começar a comer essa palavra maravilhosa que é vida. E graças a Deus por esses institutos que têm realmente levado a vida para essas pessoas. Gente, esse programa tá maravilhoso. Todo mundo chorou hoje, gente. Tá, meu Deus do céu. E eu quero agradecer mais uma vez vocês por aceitarem, né, esse convite, pelo tempo de vocês, né? E eu quero que agora cada uma, né, dê assim uma mensagem final para essa mulher que está nos assistindo. Eu quero começar com você, pastora Cassandra, dê uma palavra final para as mulheres. Amém. Eu acredito que eu já falei bastante, então você siga essa ordenança do Senhor, você já carrega tudo aquilo que você precisa para estar levando essa boa semente. A palavra de Deus diz que aquele que leva, mesmo com dificuldades, mesmo chorando pelo caminho, lançando essa semente, vai voltar feliz, não é? Com seus feixes, colhendo o fruto de tudo aquilo que você, com tanto sacrifício, se empenhou. Então essa semeadura, essa semente que o Senhor colocou na tua mão, não deixe ela morrer, não deixe ela secar, passe adiante, porque como a palavra de Deus diz, uns plantam, mas Deus levanta outros que regam, e Deus levanta outros que vão poldar, e aquilo vai crescer e dar frutos, e no final, tudo é para a glória do Senhor. Amém? E quero dizer também para os carismáticos, né, pastora? Maravilhoso. Pastora Renata vai estar indo aí no final, em novembro, vai estar indo para o Nepal também, para abrir lá, expandir, verdade, levando a boa semente da salvação ali para aquele povo. E você que pode e quer também fazer parte, eu vou usar aqui esse momento também para estar falando disso. Vai ser tremendo o que Deus vai fazer naquele lugar. E eu já profetizo em todas as nações da terra, em nome de Jesus. É uma ótima oportunidade. A pastora Renata vai levar. E é global, né? Ela abriu, não é? Para quem quiser. Então depois se informe, procure saber, porque é uma viagem missionária. É uma oportunidade. Maravilhoso, pastora. Muito bem lembrado. Stephanie, sua palavra final para as mulheres. Somente agradecer pela oportunidade e dizer que, mulher, você já tem o que você precisa para cumprir com essa missão, para influenciar sua casa, seu esposo, seus filhos. Quem sabe você tem um filho adolescente jovem que sente esse chamado. Eu quero te motivar, até se você não souber, eu não sei por onde começar, busque o seu pastor, busque o seu líder, busque alguém que você possa conversar, que esteja orando com você. Existem tantas organizações missionárias com tantos focos diferentes. Se você tem um coração pelo povo islâmico, se você tem pelo muçulmano, pelo hinduísta, se você quer usar o seu negócio como missões, como plataforma para abençoar as nações, aquilo que Deus já colocou em você, você pode usar isso. Você pode orar, você pode dar, você pode enviar, apoiar alguém que sinta esse chamado de ir às nações. Então, estamos juntos nisso. Amém. Pastora Sara. A minha mensagem final é para aquelas que estão esperando Deus falar qual é o meu propósito. Eu quero te encorajar que o seu propósito já está dentro de você. E você simplesmente tem que obedecer. A Bíblia já fala tudo que você precisa para fazer esse propósito. Eu não tive um chamado para ir para a Índia. Simplesmente li na Bíblia que era para ir e eu fui.
Então eu quero encorajar você, mulher, que está sentada esperando o anjo do céu descer para falar para você o que fazer. O anjo já veio, Jesus já veio. A Bíblia já foi escrita por você. É somente abrir a sua Bíblia e deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. E você vai fazer maravilhas para a glória de Jesus. Amém. Que coisa linda. Gente, que mulherada abençoada, né? Eu espero que realmente você tenha se sentindo inspirada. Eu fui muito inspirada nesta manhã aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigada. E lembre-se, sim, que e o maravilhoso no reino é que tudo aquilo que nós fazemos para o reino são sementes que nós lançamos e é para a eternidade. Né? Muitas vezes você faz coisas que ninguém vê, mas os céus te conhecem. Que você queira realmente ser conhecida pelos céus, porque tudo que você faz, às vezes é uma visita, às vezes é alguém e ninguém está vendo. Mas os céus estão de olho em você. E cada semente que você está lançando, ela é eterna. Ninguém rouba de você. Por isso que você possa realmente juntar tesouros nos céus, porque lá ninguém vai poder roubar de você. E esse foi o nosso programa Inspire de hoje. Lembrando que nós temos o Instagram, Lagoinha Inspire. Se você ainda não nos segue, nos siga, porque lá nós compartilhamos os melhores momentos aqui do programa. E aí você também pode enviar para outras amigas e inspirá-las também. Nos vemos, então, na próxima semana. Muito obrigada pela audiência de vocês. Que Deus abençoe e até mais.